Amigos, vamos sentando confortavelmente nas nossas cadeiras, vamos nos tranquilizando, vamos nos conectando com o plano maior, com Deus, com Jesus, com os bons espíritos que aqui já desde cedo se encontram aqui, fazendo o preparo do ambiente, para que nós possamos oferir da melhor maneira possível todas essas energias positivas. Vamos deixando lá fora todas as nossas preocupações, nossos problemas, vamos nos conectando com Deus, com Jesus, em mais essa reunião de cromoterapia, e que ela será bem produtiva para todos nós. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Deus Espírito, mais uma oportunidade de estar recebendo esses ensinamentos. Primeiramente a palestra será proferida pelo nosso amigo André Luiz. Posteriormente, nós vamos encaminhar para a Câmara de Pastas para receber o tratamento. Que Deus nos ampare, nos proteja, nos conceda todas as energias positivas que possamos usufruir da melhor maneira possível tudo aquilo que queremos buscar nesta noite. Assim seja, graças a Deus. Agora, deixa eu fazer isso com a anestesia da noite, com o André Luiz, que vai trazer o tema da noite. Muito obrigado. A palavra então, nosso companheiro André Luiz, que já está totalmente restabelecido, graças ao bom Deus, né, André? Muito obrigado. Nossa, de boa palestra. Boa noite. Vocês estão bem? Mais ou menos? Não é uma pergunta que pede explicação, né? Baixa um pouquinho. Hoje o nosso tema chama governo interno. Tá? É a lição. Boa noite. Posso falar agora? Pode. E a lição 158 do Pão Nosso ainda não. Não, eu já tenho, mas faz tempo. E essa lição, ela fala sobre quem manda na gente, assim, quem manda no nosso corpo, quem manda nas nossas atitudes. Né? E a primeira coisa é, quem manda em nós? Né? E aí, a partir disso, que o Emmanuel divaga sobre isso para a gente refletir um pouco junto. Quem manda em nós? São nossos desejos, nossos vícios, nossas vontades. Nós pensamos livremente ou nós só vamos atrás dos nossos desejos e dos nossos impulsos? Esse é o tema de hoje. Eu tenho momentos que eu consigo mandar em mim. Tem momentos. Mas se pôr um pudim de leite na minha frente, aí não vai ter jeito. Eu não vou conseguir mandar em mim, eu vou comer o pudim até o zóio virar. É isso que é o governo interno, é você começar a se controlar. É você conseguir se controlar para fazer o que é necessário fazer e não o que você tem vontade de fazer. Essa é a diferença. Então aqui nós todos sabemos muitas coisas que precisamos fazer e não conseguimos fazer porque a gente deixa o desejo ou as nossas vontades, os nossos vícios vencer. É fácil de ver isso. Se você é um fumante, você consegue quanto tempo resistir ao impulso de fumar? 15 minutos? 30 minutos? Um dia? 40 minutos? Cada um tem o seu limite ali e vence, né? Então, quando a gente está falando do governo interno, a gente está falando justamente do que a gente precisa fazer para que as nossas ações reflitam o que a gente deseja de verdade que seja feito. A nossa alma deve governar o nosso corpo e não o nosso corpo governar a nossa alma.
Então, se eu vejo um prato de pudim, o correto seria eu só comer se aquilo me cabe naquela hora. No meu caso, por exemplo, se eu ficar sem comer até junho do ano que vem, estaria de boa, né? Porque eu tenho reserva. Mas, se eu vejo um doce, se eu vejo uma comida muito gostosa, eu vou comer além da conta. Eu estou nessa fase ainda não me controlei. Mas, por exemplo, eu já não tenho vício de cigarro. Nunca tive, não tenho vontade, nunca tive. Mas cada um aqui de vocês tem o que vocês conseguem controlar tranquilamente e as coisas que vocês não conseguem controlar ainda. Prestem atenção ainda. Porque é isso que a gente vê todo dia aqui, toda quarta-feira, todo domingo, todo evangelho falando. Como que a gente controla uma parte da gente? Como que a gente aprende a fazer melhor aquilo que a gente não faz? Né? Então, essa lição do Emmanuel hoje, ela trata um pouco mais, ela é um pouco mais direta, ela fala um pouquinho menos de alma, um pouquinho menos das nossas atitudes espirituais e fala mais daquela coisa da gente ser uma pessoa disciplinada com o nosso corpo, disciplinada com a nossa saúde, disciplinada com as nossas atitudes perante esse organismo que a gente tem de cuidar aqui por uma vida inteira. Porque ao não cuidar do nosso corpo, a gente está demonstrando para a vida que a gente não tem disciplina com a pessoa mais importante para nós, que somos nós. Então, a gente está um passo atrás ainda, a gente precisa cuidar da gente para depois conseguir cuidar dos outros. Então, o amor, né, a caridade e tudo mais, como que ela começa, né? Ame Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo com a si mesmo. Poxa, mas se eu não cuido de mim, como eu vou amar o próximo? Né? Essa é a reflexão de hoje. Mas essa reflexão é tão comum, gente, porque ela envolve um conceito de dever, de obrigação, e a gente vai sendo instruído com ela. Todo mundo aqui já sabe que deve fazer exercício físico, que não deve ser sedentário, certo? Alguém tem dúvida nisso? Quantos realmente não são sedentários aqui? Você faz exercício, ali faz. Olha. Hã? Não começou a fazer. Mas você reparou que é uma minoria nossa ainda? E eu não levantei a mão não, porque eu não posso, tá? Ó, o Claudio Mir faz. Não parece, mas ele faz. Não, é que ele tem, não sei se você sabe, o Claudio Mir tem 120 anos. Né? Então ele só aparenta ter 90. É 112 quilos, tá? Mas, gente, o que eu quero refletir com vocês, né? A corpo são, mente sã. Se você é uma pessoa ansiosa, né? Cuidar do seu corpo vai te deixar menos ansioso, é da vida. Se você é uma pessoa que está muito projetando o futuro, muito preocupado e tudo mais, fazer exercício físico vai cuidar da sua vida, cuidar da sua alimentação vai melhorar esse lado. Não é o Emmanuel falou isso no século passado, lá em 1950, né? Mas os médicos estão falando isso todo dia na televisão. Isso não é mais doutrina espírita, isso é senso comum. Isso já é um conhecimento nosso. Se vocês forem no médico, eles vão pedir um bando de exame e vão falar assim, quanto de exercício você tem feito na semana? Aí a gente enrola, né? Não, eu faço caminhada, eu faço isso, eu faço aquilo e tudo mais. E hoje em dia, isso não é mais uma opção, a gente tem de fazer isso. Mas o que é interessante disso, e agora falando em relação à doutrina espírita, né? Quando você começa a praticar, dominar-se na parte física, eu domino a minha boca, eu domino o meu exercício, eu domino, né, o meu horário de sono, sou disciplinado para dormir. O que eu estou fazendo? Eu estou protegendo o meu organismo para que eu fique mais consciente das minhas ações.
Então vai ser muito mais fácil eu controlar uma maledicência. Vai ser muito mais fácil eu conseguir agir em prol do próximo, porque eu estou em paz comigo. Eu já passei dessa fase. Reparam como é progressivo? Se eu ainda não consigo dominar o básico, eu vou ter dificuldade em fazer o próximo passo, que é o avançado. É muito difícil correr uma maratona se eu não corro nada. Não dá para correr 40 quilômetros antes de correr 1 quilômetro. É esse o conceito da palestra de hoje, da lição de hoje, né? Então Emmanuel pega uma parte de Paulo, que é lá no Coríntios, capítulo 9, versículo 29, onde ele fala sobre se eu não consigo me governar nas coisas básicas, como conseguirei falar com os outros, conversar com os outros, né? Vou dar um exemplo. Imagina, vocês vão no pulmão, no médico do pulmão. Esqueci o nome agora. Isso daí. Nós vamos lá. E aí ele está fumando. Aí você chega lá, ele está fumando e ele fala assim: você tem que parar de fumar. Vocês acreditam nele? Não dá, né? Não dá. Por que não dá? Falta credibilidade. Se eu não sou disciplinado em nada, como que eu vou ajudar um próximo e ensiná-lo a ser disciplinado? A gente vê isso muito no trabalho, né? Aquele chefe que fala uma coisa e faz outra, né? Não é assim? A gente quer ser essa pessoa, mas hoje em dia a gente é essa pessoa. A gente fala um monte de coisa e faz menos. Então, governar internamente, nos governar é isso. O nós alinhado com o que a gente acredita. Eu acredito que eu preciso comer menos? Eu acredito. Eu faço? Não. Então não adianta você falar isso para o outro. Não vai ter credibilidade. Eu acredito que eu preciso fazer exercício? Acredito. Eu faço? Faço. Então quando você fala para o outro vê o exemplo. Ele não vê o que você fala, ele vê o que você está demonstrando. Ele demonstra que você está mais paciente. Ele demonstra que percebeu que a sua ansiedade diminuiu. Ele percebe você mais equilibrado. Esse é o conceito de ensinar pelo exemplo que Jesus fez. A gente começa a mostrar a mudança em nós mesmos. Quando vocês estão vendo as pessoas, né, na internet, tudo, os influencers e tudo mais, quais são as pessoas que conseguem influenciar mais as outras? Aquelas que demonstram credibilidade no que estão falando, que demonstram uma verdade. A pessoa que emagreceu de verdade tem um antes e depois. A pessoa que parou de fumar tem um antes e depois. A pessoa que mudou de vida, de sedentário para uma vida ativa. Né? O líder que explica com verdades o que está fazendo e você vê que ele está demonstrando isso. Quando você tira a hipocrisia da conversa, você começa a influenciar as pessoas e consegue ter mais credibilidade consigo mesmo. Então, como que a gente vai fazer essa transformação? E eu acho que é aí que está a pegada. Final de ano é ano de balanço, não é? É o momento que você vai preparar as promessas para o ano que vem, não é assim? Então, primeira coisa, o que você está deixando desgovernado no seu dia a dia? Vamos pensar? Eu vou citar coisas, vocês vão vender. Cada um tem o seu desgoverno. Vícios, cigarro, maledicência. E aí todos os vícios aí vocês vão pensar. Exercício físico. Só uns 10% aqui levantou a mão do exercício físico. Eu me incluo nessa. Preciso fazer. Gestão do peso. Fechar a boca. Quantos precisam fazer? Eu me incluo nessa. E aí, gente, a partir disso, eu vou começar a tentar fazer essas coisas. E como que é o tentar? A gente corre uma maratona no primeiro dia? No segundo? Mais importante, a gente corre uma maratona sozinho, sem pedir ajuda?
Quem corre aqui? Alguém corre aqui? Ninguém corre. Nossa só. No ano que vem eu vou vir aqui e vou falar que eu também não corro, mas vou estar com exercício. Mas assim, gente, quando você começa a correr, o básico você consegue fazer sozinho. Depois de um tempo você precisa de ajuda. Você precisa ou de um personal, ou de um treinador, ou aprender, porque você precisa ter uma planilha de treino, você precisa seguir, para você chegar a conseguir correr 42 quilômetros. Quando a gente está falando de reforma íntima, de conseguir dominar o próprio corpo, nós também precisamos de treinamento. A gente não vai chegar de um dia para o outro à perfeição, a nossa maratona. A gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai ter dia que vai conseguir, tem dia que não vai conseguir. Mas quando eu olho para trás, eu vou ver que mesmo com essas tentativas cheias de falha, eu estou muito à frente de onde eu estava se eu ficasse parado. Esse é o conceito. Então eu consigo começar a correr 100 metros, depois vai para 200, vai para 300, eu vou falhar, vou me machucar, vai voltar para 0. Mas o que vai me fazer conseguir chegar na maratona? Tem uma palavrinha aí, ou duas talvez. Disciplina, famosa. E a persistência. Disciplina e persistência. Perseverança. Mas não é aquela perseverança de buscar a perfeição. É a perseverança de insistir, aceitar que não sou perfeito, que eu vou falhar, que eu vou errar, mas eu vou recomeçar. Eu vou levantar e recomeçar. Qual que vocês preferem lidar? Com uma pessoa que finge perfeição ou uma pessoa que falha, pede desculpas e recomeça? Qual que é mais fácil? A segunda opção, facilmente, certo? Mas por que a gente finge que quer ser perfeito? Por que a gente não se auto-perdoa e recomeça? Por que a gente opta por desistir das nossas próprias metas? Porque a gente quer uma perfeição que não existe. Eu quero começar a fazer um regime e não vou falhar nesse regime. Aí quando eu falho, eu largo mão. Caramba, cara, você fez 10 dias, porque você falhou um dia, você vai largar 10 dias? Você fez 6 meses, porque você errou 2 dias, você vai largar os 6 meses? Não, eu vou recomeçar. Eu vou aceitar que eu sou falho e vou recomeçar. Eu estou fazendo exercício físico, faltei um dia, não significa que eu vou faltar o resto. Eu só faltei um dia. É mais ou menos assim que a gente tem que se tratar. A gente tem que se tratar também com amor, gente. Com carinho. Com menos exigência de perfeição. O que não significa que é abandonar a disciplina e largar ao Deus dará a nossa gestão espiritual e a nossa gestão física. É diferente. Vocês concordam comigo ou estou falando só abobrinha? Né? Então, quando eu estou me governando, significa que eu vou aceitar as minhas falhas, mas eu estou agindo racionalmente. Eu estou pensando sobre mim e como eu quero ser. E é isso que Paulo, em Coríntios, está falando. Eu estou decidindo o que eu quero ser. Eu estou decidindo ativamente como eu quero chegar no final da minha vida. Então, para a gente juntos pensarmos nisso, né? Não é problema falhar. Não existe isso. Nós devemos nos perdoar. É mais legal a atitude de recomeçar. Eu não fui bem dessa vez, a próxima eu serei um pouquinho melhor. Eu falhei depois de 10 dias de exercício direto. A próxima eu vou conseguir 15 dias, sem falhar. Eu briguei com a minha esposa depois de 1 mês. A próxima vez eu vou aguentar 2 meses. É assim. Não é perfeição. Eu não vou amanhã ficar perfeito, tolerante, sem pensar em nada. E aí, gente, a gente vai associar com a segunda coisa. Eu preciso de disciplina, eu preciso de perseverança, mas eu preciso do quê?
esforço, dedicação. E, gente, a gente tem muita dessa energia dentro de nós. Emmanuel fala que nós somos um trator de energia. Só que a gente, às vezes, deixa ele desgovernado, gasta isso com besteira. A gente gasta a nossa energia intelectual passando o feed do Instagram. A gente gasta a nossa energia intelectual discutindo no trânsito, ficando nervoso. Isso dá exaustão. Agora não. Se eu estou me governando, eu vou ficar nervoso no trânsito ainda. Nos primeiros dias ninguém vai ficar calmo no trânsito. Mas o que eu vou fazer? Opa! Acender um alerta. Daqui a próxima, em vez de ficar 5 minutos nervoso xingando, eu só xinguei 2 vezes. Melhorei. Da próxima vez, eu não vou ficar mais nem nervoso quando alguém me dá uma fechada. Eu vou sorrir pro vizinho. E assim, gente, a gente vai ganhando tração, vai ganhando capacidade de evoluir. O que a gente não pode fazer é chegar assim e falar assim: eu aposto com vocês, alguns de vocês estão pensando isso. Isso eu não consigo mudar, não. Isso eu não consigo. Eu desisti já disso. Puxa vida, isso é muito para mim. Talvez na próxima vida eu consiga. Se vocês pensaram isso, é esse ponto que vocês têm de vencer, começar a vitória agora. E não é uma vitória muito difícil. Vocês não precisam ser perfeitos. Ninguém precisa. A gente vai chegar na perfeição, o que a gente precisa é caminhar em direção a ela. Essa é a diferença. Então não existe nenhuma característica nossa que seja impossível de ser vencida. O que a gente faz é desistir disso. E tem muitos jeitos de desistir. Eu venho numa palestra e fico borboletando. É meu cérebro fugindo da responsabilidade. Eu vou lá no passe e fico pensando na morte da bezerra. Né? Isso é fuga. É isso o meu cérebro me sabotando. É a minha parte lá que ainda não está purificada, as minhas sombras me puxando para eu continuar onde eu estou. Então, para nós vencermos as nossas deficiências, nós temos de ter autonomia, buscar autonomia, que é fazer o que o dever nos impõe. Eu já falei isso aqui em outras palestras, mas Kant, que é um filósofo, dizia o seguinte, que a liberdade, a pessoa só é livre de verdade quando ela consegue fazer os seus deveres. Se ela não faz os seus deveres, ela não é livre, ela é escrava dos seus desejos. Se você é preguiçoso, você é escravo da preguiça. Você não é livre, não faz nada. Se você é sedentário, você é escravo da sua preguiça, do sedentarismo. Porque você está se boicotando, você não vai ter a liberdade que uma pessoa ativa tem. E eu posso citar aqui 200 exemplos nessa linha. Quando a gente escolhe não enfrentar os nossos desejos, nós vivemos escravos deles. E Emmanuel estava nos lembrando disso. Vamos nos governar? Vamos tomar uma atitude para conosco, para nos libertar? Ou não? É essa o que eu estou provocando vocês aqui. Vocês estão lá estudando, achando uma coisa difícil, né? Tem 2 opções ali. Ou vocês estudam mais, se dedicam mais e fazem aquilo ficar fácil, ou desistem e continua ficando difícil aquilo. Isso vale para tudo. Vale para o trabalho, vale para uma atividade assistencial, vale para um estudo do espiritismo. Quer ver?
Vocês vêm aqui quase toda semana, porque eu conheço os rostinhos de vocês já. Quem está lendo o livro espírita? É quase a mesma quantidade de gente que está fazendo exercício. Então, se você está vindo na vida a passeio, eu quero te dar uma notícia. É triste a notícia. A vida não é para passear. Essa vida que a gente tem aqui, que é uma bênção divina, é uma vida de aprendizado. Então, se a gente não está aprendendo coisas novas, o que vai acontecer com a nossa vida? Ela não vai estagnar só. Vai acontecer uma coisa pior. Vocês já viram água parada? O que acontece com a água parada? Estraga. O que acontece com a gente parado? Estraga, apodrece. Dói as costas. Dá ansiedade. Depressão. Não estou falando que essas coisas, gente, é só por isso. Estou dando exemplos, tá? Por favor. Então, quando a gente começa a achar que a nossa vida é a passeio, a vida vem lembrar que ela não é a passeio. Então, aí começam as provas mais fortes do que a gente esperava. Aí a gente começa a ter uma dificuldade aqui, um chefe chato ali ensinando coisas que a gente não queria aprender. Começa a vir um monte de coisa. E a gente ainda continua achando que está levando a vida a passeio. Não está, gente. A vida é uma vida de aprendizado. Se você leva ela no aprendizado, você está evoluindo sempre, você está numa disposição mais alegre, mais funcional. Se você está no hospital, e esse ano particularmente eu vi isso, você repara rapidamente quem está lá sofrendo de bom grado e quem está lá sofrendo mais do que precisa porque a atitude está negativa. Isso vale para a vida toda, gente. Ninguém tem uma vida boa. Cada um de vocês aqui tem problemas, dificuldades, sofrimentos. Não tem vida perfeita. O que muda de um para outro é a atitude para enfrentar esses problemas. E é legal que eu estou aqui desse lado e eu vejo vocês reagindo, E aí quando eu vejo reagindo, eu vejo gente concordando comigo. Mas eu vejo também gente borboletando, fugindo mentalmente do que está falando. E isso não é nessa palestra, são em todas as palestras. Isso é normal. E por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente quer fugir da realidade. Quantas vezes a gente não chega em casa e fala: eu preciso ver uma besteira para esquecer meu dia? Eu faço isso. Não nego. Depois até volto a pensar, mas eu dou uma apagada. Quando a gente faz isso em período só para cortar um sentimento, não é saudável, gente. Funciona. Agora, se eu vivo nesse formato, eu estou estragando a gente, eu estou vivendo a vida a passeio. Aí daqui a pouco vai vir uma dor. Pode ser uma dor física, pode ser uma dor moral, um problema gigante. Aí eu vou chegar e vou falar: puxa, minha vida está mais ou menos, minha vida está uma droga, minha vida está ruim. Mas sou eu que estou querendo levar uma vida a passeio, onde não dá para passear. Não dá para ser uma Disney a nossa vida. Porque a gente não é perfeito ainda. Perguntado uma vez ao Chico se ele era feliz, Chico falou assim: não, eu não sou feliz. Enquanto tiver uma alma sofrendo, eu não consigo ser feliz. A gente é tão egoísta que a nossa felicidade hoje em dia ainda está relacionada se a gente tem problema ou não, se a nossa família tem problema ou não. Então a gente vai crescendo os nossos círculos para que um dia a gente possa falar que nem o Chico: eu não sou feliz porque a humanidade ainda não é feliz. Então estou trabalhando ativamente para que a felicidade, para que a humanidade seja feliz. Falei muita besteira? Vocês concordam comigo? Vocês estão acordados para essa verdade? Pensem nisso. Vocês estão aqui de passeio no centro?
só para tomar um passe ali, lá no passe, na cromoterapia, vocês ficam borboletando também? Não, né? Eu estou aqui porque eu quero estar aqui, porque eu preciso melhorar. Porque eu quero ajudar alguém, também é válido. Né? Porque eu preciso estar melhor para ajudar alguém. Eu estou aqui porque isso aqui me faz bem. Mas para isso aqui continuar te fazendo bem, eu preciso sair do modo passeio. Eu preciso tirar o meu celular mental do modo avião. Transformar ele numa maneira, né, onde o aprendizado seja ativo, que eu governe a minha vida. E que eu não seja governado pelos meus desejos e pelos meus impulsos. Então, gente, como essa vai ser a minha última palestra do ano, eu desejo a vocês, de verdade, que de hoje até o ano que vem, governem a vida de vocês. Que vocês vejam o pudim e rejeitem o pudim. Que vocês vejam o exercício físico como uma atividade que ajuda vocês a serem menos ansiosos, a serem menos depressivos, se for o caso. Que vocês pensem em todas essas mudanças espirituais e físicas que a gente precise como uma tarefa que vai permitir vocês chegarem mais felizes, mais preparados do outro lado. Que Deus abençoe a todos vocês, todos os dias desse ano e do ano que vem, com muita energia boa e principalmente dando disciplina e perseverança a cada um de vocês. Que assim seja. Obrigado. Boa noite. Não foi uma palestra. Isso não foi uma palestra. Foi uma aula. Foi uma aula para a gente refletir muito, né? É bem o que a gente faz. Né? A gente tapa os olhos para a realidade. Para que a gente possa abrir os olhos para ela e agora fechemos os olhos para as nossas vibrações. Então, que possamos levar essas reflexões para que no nosso íntimo nós desenvolvamos esse governo interior, muito ligado à disciplina, aos nossos pensamentos. Vamos então aproveitar esse momento de harmonia, de paz interior, de reflexões profundas e deixar expandir o sentimento mais nobre que Jesus nos ensinou, que é o amor, que é a caridade, a fraternidade. E vamos vibrando pelos nossos irmãos mais necessitados do que nós. Iniciamos as nossas vibrações pelos governantes desse planeta. Sim, são irmãos mais necessitados do que nós, muitos deles. Muitos deles ainda pisando em solo do egoísmo, da ganância, do orgulho. Que eles possam, Senhor, através do despertar, acordarem para as suas responsabilidades, para que eles possam governar seus povos com mais dedicação, com mais fraternidade, com mais amor. Sabemos, Mestre, que isso é um processo, e todo processo ele é relativamente demorado. Então que eles possam acelerar esse processo para que não venham a se arrepender lá na frente. Porque, como sempre dizemos, Mestre, como já temos esse conhecimento, nosso planeta está em transição. E no seu novo degrau evolutivo, eles não terão espaço. Então, nesse sentido, é que amorosamente vibramos por eles. Vibramos pelos nossos irmãos que se encontram nos leitos de hospitais, que eles possam, Senhor, receber no plano espiritual toda a sustentação que necessitam. Igualmente, seus entes queridos, que nesses momentos normalmente ficam aflitos, que eles recebam todo o conforto, Senhor, dos bons espíritos, principalmente
para que possam entender a experiência vivida. Pelos nossos irmãozinhos menores que se encontram nos orfanatos, que eles possam, Senhor, ser amparados pelo plano espiritual e serem adotados por uma família que os coloque no caminho reto, no caminho do Evangelho. Aos nossos irmãos maiores que se encontram nas casas de repouso, que eles aí formem, Senhor, a família espiritual que necessitam para continuarem a sua jornada em alegria e felicidade. Vibramos, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que se encontram ao relento, sem um abrigo, muitos às vezes sem agasalho, que eles possam receber, Senhor, do plano espiritual a sustentação que precisam, mas que possam despertar para o conhecimento, Senhor, da vida eterna, porque se passam por esse momento, é porque ou necessitam, certamente necessitam, ou por escolha, ou por necessidade. Por necessidade que o plano espiritual os coloca em expiação. Que eles possam, então, despertar em espírito e entender a experiência vivida. Vibramos, Mestre Jesus, pelo nosso planeta como um todo. Que em cada canto desse planeta, Senhor, se faça a Tua luz brilhar, junto, em especial, Senhor, àquelas regiões que ainda se mantêm em conflitos. Que eles entendam que a paz do mundo é a Tua paz, Mestre, que foi deixada e ainda não foi entendida. Vibramos agora pelos nossos familiares, pelo nosso lar, que a Tua energia, Mestre, que a Tua luz possa brilhar em cada canto do nosso lar, em cada canto do lar dos nossos familiares, que eles recebam essa luz e possa sustentá-los, a cada um, nos seus desafios do dia a dia. Vibramos por os nossos irmãos que estão nos assistindo na live, por aqueles nomes que eles certamente colocaram no chat, que eles possam igualmente, Senhor, receber todo o amparo, toda a sustentação que necessitam. E assim, Mestre Jesus, nós vibramos finalmente por nós mesmos. Que tenhamos, Senhor, a partir de todo o acúmulo de aprendizado no decorrer desse ano e ao longo de todas as palestras que pudemos ouvir, que possamos assimilar todo esse ensinamento, Senhor, sempre sustentado, sempre calcado no Teu ensinamento de amor, que possamos, a partir deste aprendizado, exercer com mais vontade, com mais determinação todo o Teu ensinamento. E assim, Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de podermos estar aqui novamente. Agradecemos, Senhor, tudo o que nos ocorreu ao longo do ano, sejam eles de essas ocorrências de chateação, de alegria, mais importante, Senhor, experiências necessárias para a nossa evolução espiritual. Que a Tua paz, Mestre Jesus, nos acompanhe hoje e sempre. Assim seja. Bem, vou ver se eu lembro os recados de cor, porque... Obrigado, Maria. Azar, como a gente sempre fala, o que tem ali é revertido para casa, na ajuda das cestas básicas e os custeios da casa. As cestas básicas, nós vamos ter a última distribuição do ano, acho que é daqui uma semana, né, 15 dias, acho que é o outro sábado. Não, a última distribuição do ano, acho que é o outro sábado, né? Então, aqueles que puderem contribuir com alguma coisa, a casa agradece. Temos as lives aos domingos, então, e às quartas-feiras temos o híbrido, né? Mas aos domingos temos as lives às 20 horas no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. O Cladomir estará amanhã aqui em entrevista, não mais este ano para o tratamento de cura, porque eles se encerraram no sábado agora, né? Mas ele continua à disposição para aqueles que precisarem conversar, receberem algum tipo de orientação espiritual. Então, o curso básico retoma também o ano que vem, às terças-feiras. Então, aqueles que tiverem interesse, vão deixando seu nome com a Margarida, o professor Carlos fará o contato com vocês. A biblioteca, o André falou se vocês estão lendo o livro espírita, né? A biblioteca está acima de livro. Então, aqueles que tiverem interesse em aprofundar, fiquem à vontade para pegar o livro lá.
a garrafa d'água, tragam sempre que puderem, para poderem fluidificar durante a cromoterapia, e todas as doações que eventualmente vocês trouxerem será ou é revertido para casa. A próxima quarta-feira será a última reunião do ano. Tá? Então, a previsão de retorno é na segunda ou terceira semana de janeiro. Mas certamente terá algum aviso aí que vocês vão ficar por dentro. Tá bom? E... Evangelho. Assim, mais importante. Nesse período de recesso, não deixem de ficar ligados, linkados ao plano espiritual, especialmente fazendo o Evangelho no lar. É fundamental para o equilíbrio, para a harmonia do lar e para a nossa harmonia pessoal. Tá bom? Boa cromoterapia a todos também.